E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição. E assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixar seu questionamento para a semana que vem. Esse vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas extremamente confiável, que é patrocinador Master do Cruzeiro e também apoiador aqui do canal 6x1. A Betfair que tá com essa oferta ativa de R$200 em aposta grátis para novos clientes, basta entrar pelo link da descrição. Então se você gosta desse universo das apostinhas esportivas e utiliza outra casa de apostas, eu te recomendo a migrar para a Betfair, até por ser a única casa que efetivamente investe no Cruzeiro. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein galera? Vai na manha para se divertir. Começo com a pergunta do Wagner Ferreira. Fala Emerson, tem alguma novidade sobre o atacante da avó? Eu não vi nenhuma notícia sobre transferência. Wagner, obrigado pela pergunta. Na história da humanidade nós temos aí vários questionamentos, né? De onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da vida? Se a gente vai para dramaturgia, tem questões como quem matou Odete Roitman, se a gente quiser pensar em ídolos pop, o que aconteceu? Michael Jackson morreu, não morreu? O que aconteceu com o nariz dele? Cadê o Elvis? Enfim, Matheus Davó é mais um desses grandes mistérios da humanidade, tá? Porque o Cruzeiro contratou esse jogador no início do ano e houve até uma certa discussão. Matheus Davó pertencia ao Corinthians. Teve lugar falando que o Cruzeiro pagou R$700 mil, teve lugar falando que o Cruzeiro pagou $700 mil para comprar esse jogador que tinha feito uma boa Série B ano passado pelo Bahia. Mas pelo Cruzeiro, Matheus Davó entrou em apenas 4 partidas durante o Campeonato Mineiro e somando a minutagem dele em jogos oficiais, dá 44 minutos. Cabalístico isso, né? 4 jogos, 44 minutos, 11 minutos por partida, 11 jogadores em campo. Enfim, Matheus Davó no Cruzeiro praticamente não jogou e durante o mês de abril foi noticiado que o jogador iria deixar o clube, estava em negociação com um time do Chipre chamado Pafos, e na época eu até falei que era muito estranha essa notícia, porque clubes europeus, né, para quem não sabe o Chipre tá na Europa, eles não contratam jogador em abril. Abril é finalzinho de temporada, gente, tá? Os clubes só buscam jogadores, assinar de fato com os jogadores ali em junho, julho, né, que é quando tá começando a pré-temporada. Fato é, Matheus Davó não treina mais no Cruzeiro, tá? Não joga, obviamente, né, mas não treina lá no clube. Matheus Davó também não foi jogar no Pafos do Chipre, tá? Inclusive, não achei nenhuma referência dele ligando ao clube, notícia oficial lá do pessoal do Chipre, nada disso, procurei ficha de jogo e tudo mais. Matheus Davó não foi pra lá. Olhei as redes sociais do jogador, não tem nenhuma menção dele nem como atleta do Pafos e nem como atleta do Cruzeiro. Olha só que interessante, as fotos que tem lá do Matheus Davó são como jogador do Bahia, e eu lembro que ele postou foto com a camisa do Cruzeiro naquele jogo do Campeonato Mineiro que ele foi expulso. Vocês lembram a estreia dele pelo Cruzeiro? Ele postou lá pedindo desculpa, eu até falei sobre isso aqui no canal. Enfim, excluiu a foto, ocultou, sei lá, a foto não tá lá mais, e eu fiquei muito feliz ao ver que há 4 dias atrás Matheus Davó postou lá nas suas redes sociais uma foto com sua senhora. Então, tá vivo, parece que tá saudável, tá tudo bem, mas ele não tá nem no Cruzeiro, nem no Pafos, nem em clube nenhum. Dei uma pesquisada no BID também, se achava alguma coisa de rescisão dele com o Cruzeiro, e nada. Então, aparentemente, Matheus Davó está num limbo temporal em que ele é atleta do Cruzeiro, mas ele não trabalha lá no Cruzeiro no dia a dia. Imagino que ele esteja recebendo seu salário normalmente. Eu não vou dizer que o Matheus Davó seria a solução para o ataque do Cruzeiro, que ele é melhor que os outros atacantes, não vou a tanto, mas acho que se ele é atleta do clube e está recebendo salário, ele deveria pelo menos estar treinando e disputando posição. Quem sabe não seria uma alternativa. O Matheus Davó participou do jogo treino contra o Red Bull Bragantino, aquela partida já com o técnico Pepa, né, que o Cruzeiro ganha por 3-2, mas de uma forma, digamos, pouco explicada, ele desapareceu do mapa, não treina lá no Cruzeiro, pelo menos não aparece nas imagens do clube, talvez faça trabalhos internos, mas realmente ninguém sabe, também não tem nenhuma informação que ele está no departamento médico, então eu deixo esse questionamento aí. Às vezes o Matheus Davó está vendo esse vídeo, algum amigo dele, algum familiar, fala aí como é que tá o Matheus Davó, tá tudo bem com ele, ele vai jogar no Cruzeiro, vai jogar em outro clube? Poderiam dar uma notícia, né, porque os setoristas mais confiáveis que a gente tem, o que eles falaram por último é que o Matheus Davó estava negociando com esse clube do Chipre, mas para lá ele não foi, pelo menos não
assinou, não jogou. O Paulo Henrique pergunta: aproveitando o assunto do momento que é a fase ruim dos nossos centroavantes e assistindo o Santos com esse menino de 17 anos, o David Washington, o Juan Índio, que tem a mesma idade e na opinião do Paulo é um jogador melhor, você acha que o Cruzeiro tá certo em ter cautela com esse jogador ou tá demorando a dar oportunidade para ele? Paulo, obrigado pela pergunta. Eu acho que o David do Santos é um atacante bem promissor também, tá? Vi alguns jogos dele, gostei bastante, inclusive ele participou do jogo contra o Cruzeiro, né? Na época eu nem notei muita coisa nele naquela partida. Sobre o Juan Índio especificamente, ele, o Juan Gabriel e o técnico Fernando Seabra, pelo comunicado do Cruzeiro, ficariam até o dia 5 de junho lá no PSV, né? Passaram por algumas semanas de um intercâmbio lá, não vi muitas informações de como foi, se jogaram, realmente não achei detalhes sobre isso, mas eles já devem estar de volta a BH, pelo menos no processo, e eu acho que o Cruzeiro em diversas oportunidades segura demais os jogadores e tem muito medo de lançar esses atletas, sabe? Segura tanto que até estraga. É fato que, não pode apressar as coisas, lançar de qualquer forma, isso não pode, mas vamos pegar, por exemplo, essa temporada. Olha a porcaria que foi o Campeonato Mineiro do Cruzeiro. A gente tinha feito uma boa Copa São Paulo com alguns jogadores bem interessantes e nenhum teve chance no Cruzeiro no Campeonato Mineiro e o desempenho coletivo foi uma porcaria. Valeu a pena? Agora que a gente está disputando um Campeonato Brasileiro, que é um torneio muito complicado, eu até entendo o Pepa, por exemplo, dar uma segurada, ter um pouco de dúvida em lançar os garotos ou não, embora a gente veja constantemente o Cruzeiro tendo aí Arielson, Denilson, o Robert, o Japa, enfim, vários jogadores jovens do Cruzeiro treinam com o elenco principal constantemente nesse processo de integração. Mas ir para jogo de fato ninguém vai, e isso me deixa assim incomodado porque a gente olha para o elenco principal, jogadores experientes que não estão rendendo nada, tendo chances de forma recorrente, enquanto alguns garotos não recebem essas oportunidades. Eu entendo o lado do Pepe, ele chegou agora, tá conhecendo todo mundo, mas acho que deveria olhar um pouquinho a mais para os garotos sim, porque a gente tem categoria de base, é para isso, é para servir o time profissional. Eu não sei te dizer se o Juan tá pronto ou não para jogar no elenco principal, esse é o tipo de questão que você só tem uma resposta prática, né? Só se você experimentar o jogador que você vai ver se ele aguenta o tranco ou não, mas fisicamente eu acho que ele é um cara que, por exemplo, no Sub-17 ele sobra muito na turma, no Sub-20 ele já tem começado a se destacar, acho que poderia sim receber uma chance no profissional. O que a gente não pode é achar que, se o Santos bota um cara de 17 anos para jogar e dar certo, o Cruzeiro vai botar e também vai dar certo, porque não funciona assim, tá? A evolução do jovem jogador, cada caso é um caso, não existe uma regra. E o Santos tem esse histórico, né? Então a gente vê que é uma torcida muito mais paciente, muito mais habituada ao lançamento de jogadores jovens do que a torcida do Cruzeiro. Você pega, por exemplo, o Vinícius Popó, que nunca teve nenhum jogo como titular do Cruzeiro. Ele só entrava em final de partida pegando rabo de foguete. A torcida do Cruzeiro tirou ele pra merda, que não presta pra nada. E aí eu entendo que o jogador também, né, poderia ter um comportamento profissional melhor, mas enfim, né, a torcida do Cruzeiro já queimou o jogador, não presta. Então eu acho que o Cruzeiro muitas vezes, nesse medo, tentando proteger o jogador, protege demais e acaba não lançando o jogador, ele nunca tem chance. Espero que seja diferente com o Juan Índio, com o Arielson e com todos esses outros. O Bernardo Melo pergunta: se você mandasse no clube hoje, o Ronaldo comprou o Wesley por 16 milhões. Se aparecesse alguém hoje pagando 10 milhões, você venderia? Bernardo, obrigado pela pergunta. Você fez esse questionamento há algumas semanas, né? Naquela época que o Wesley estava jogando muito mal. O Wesley deu uma melhorada desde então. Teve o jogo contra o Santos que ele fez gol. Nas últimas semanas ele tem jogado bem ali no ataque do Cruzeiro, embora não esteja produzindo muito, mas mesmo naquela fase mais merda do Wesley ali, se você compra um jogador por 16 milhões, em menos de 6 meses você vai vender ele por 10 milhões? É claro que não. Você fez um investimento no jogador para imediato ou para médio e longo prazo? Eu acho que quando você paga um dinheiro alto assim no jogador, assina um contrato longo com ele, você não pode desistir do jogador com tamanha facilidade. Jogador não é descartável, especialmente um jogador que o clube faz um investimento tão grande. Então você tem que entender por que esse cara não tá certo, tentar ajudar o cara na adaptação, no extracampo, dentro de campo também, questão de posição, onde que ele pode render mais. O clube tem sim a obrigação de tentar ajudar esse jogador
jogador a dar a contrapartida que o clube esperava dele. Então nesse momento eu não desistiria do Wesley, tá? Se aparecesse essa proposta eu não aceitaria, manteria ele aqui, porque acho que é um cara que tem potencial para render mais dentro de campo e ser vendido futuramente por mais do que a gente pagou por ele. Emerson, você insistiria muito no Nicão? Nicão é um caso diferente, porque o Nicão está emprestado, ele não é jogador do Cruzeiro, tá? Então, dependendo se tem uma proposta agora, até para se livrar do salário, poderia ser interessante uma negociação. David Bertolin pergunta, tem algum jogador que saiu pela porta dos fundos que você aceitaria hoje numa boa? David, obrigado pela pergunta. O seu questionamento me remeteu muito aos jogadores que saíram do Cruzeiro em 2019, né? Quando a gente foi rebaixado, os caras que entraram na justiça pedindo passe porque o Cruzeiro não pagava salário. Então, assim, analisando desses jogadores, Fabrício Bruno, Ederson, Jadson, esses caras eu acho que se fosse para voltar para o Cruzeiro hoje, eu aceitaria de muito bom grado. Acho Fabrício Bruno um grande zagueiro, Ederson é bom volante, está jogando lá na Atalanta, o Jadson também é um bom jogador, tá aí no Red Bull Bragantino, eu aceitaria esses caras no Cruzeiro tranquilamente. Ah, Emerson, mas eles foram ingratos e não sei o quê. Olha, eu entendo essa questão da ingratidão e tudo mais, enfim, é só a minha opinião pessoal, tá liberado para discordar. A questão é, qual é o erro? É o jogador entrar na justiça pedindo passe ou é o empregador não pagar o salário do cara? Se coloca no lugar do atleta, tá? Ainda mais caso, por exemplo, do Ederson, que estava recebendo ordem de despejo porque assinou um contrato com o Cruzeiro, né? Tava comprando um apartamento pagando prestação alta, o Cruzeiro parou de pagar o salário, ele parou de pagar a prestação. Enfim, né? A gente muitas vezes não fica sabendo dessas coisas na hora ou não dá a devida importância, mas o jogador também tem os seus problemas e a obrigação do clube não foi cumprida, isso impacta o atleta. Eu sei que nenhum desses jogadores vai voltar para o Cruzeiro, até considerando quem é o agente deles, tá? São atletas do André Cury e eu não conto com nenhum desses jogadores voltando para o Cruzeiro. Eu falo apenas dos atletas em si, tá? Os jogadores, tecnicamente, e eu não acho que essa questão de entrar na justiça contra o clube seja determinante para odiar o jogador para sempre, tá? Ou um outro caso, um outro jogador que saiu na época, o David. Esse eu não queria de volta porque acho que tecnicamente ele não iria arrumar nada melhor do que os nossos atacantes. O Rafael, goleiro, excelente goleiro, mas eu não queria de volta porque ele saiu justamente pro Atlético Mineiro, maior rival, e isso aí pra mim não tem perdão, tá? Então, que vá pro São Paulo, pro inferno, enfim, pro Cruzeiro de novo não. Kozou pergunta, o que você acha sobre camisas tailandesas, visto que a qualidade é muito semelhante às originais por um preço acessível, em média R$60? Kozou, obrigado pela pergunta. Eu não tenho nada a dizer sobre camisas tailandesas porque eu nunca comprei, então eu realmente não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu não pago as contas de ninguém, além das minhas, então eu não vou ficar falando aqui que você pode ou não pode, tem ou não tem que comprar produto. Cada um sabe o tamanho do seu bolso, o que pode ou não pode e tá tudo certo. Acho que é importante quem pode, né, tá sempre consumindo os produtos oficiais do clube, sim, porque isso ajuda de certa forma o Cruzeiro. Agora, a partir do momento que o clube bota uma camisa R$350, ele sabe que grande parte da sua torcida não vai ter acesso a esse produto, tá? Eu sei, não é só o Cruzeiro, todos os clubes cobram esse preço abusivo, mas eu acho um preço abusivo, tá? Então, assim, as pessoas recorrerem a camisas, né, Oiapoque ali, tailandesa, não sei o que, é o direito de cada um, velho, tá? E eu acho que o clube, de certa forma, ele incentiva isso, sabe? Se ele trabalhasse com alguma linha mais popular, num preço mais adequado, talvez as pessoas não recorreriam à pirataria. Talvez sim. Agora, sobre a qualidade do produto, eu realmente não tenho como opinar e eu sigo com a mesma prática, sei lá, uns 15, 20 anos assim, desde que eu passei a trabalhar, ter algum dinheiro para comprar a camisa do Cruzeiro, né? Porque antes disso, a única camisa que eu ganhei do Cruzeiro foi a de 2004, que eu ganhei no aniversário que a minha irmã me deu, eu tinha 15 anos. Foi a única que eu ganhei, o resto tudo foi comprado. Então, assim, eu sempre espero passar o ano, às vezes passa 2 anos, eu vou e compro a camisa. Por isso que eu tenho, por exemplo, camisas de 2015, se eu não me engano, eu comprei essas camisas no final de 2016, início de 2017, apareceu uma promoção ali, elas estavam num preço bem mais adequado. Na época foi na Netshoes que eu comprei, inclusive, né? E por isso que eu tenho aquela vermelha, eu tenho a azul, tem até aquela azul clarinha que é muito legal, né? Assim, mas
Pra mim é isso, 2013, 2014, eu não tenho camisa, por exemplo. Enfim, eu não tenho muitas camisas porque eu não tinha dinheiro pra comprar. Cláudio Bernardes pergunta: qual fornecedor de material esportivo você escolheria para o Cruzeiro? E essa pergunta não leva em consideração aspectos financeiros. Cláudio, obrigado pela pergunta. Pra mim, o aspecto financeiro é o mais importante que o clube tem que considerar, tá? Por isso que muita gente falava assim: pô, mas por que o Cruzeiro não veste Nike, não veste Adidas? Porque essas empresas não pagavam, né, mais para vestir o Cruzeiro, ponto. Quem pagava mais era a Umbro, então vamos fechar com a Umbro. E fé, para mim isso tem que ser o ponto principal. Quem paga mais para vestir o Cruzeiro é essa que a gente vai escolher. E é claro que o clube tem que considerar a questão da distribuição, da qualidade, né? Não é assinar com qualquer porcaria de empresa. Não, mas as empresas que patrocinam grandes clubes normalmente são grandes empresas. Acabei de lembrar que eu tenho uma camisa do Cruzeiro de 2014 que eu comprei, acho que foi em 2018. Eu nem lembrava dessa camisa, mas eu tenho ela ali, tá guardada em algum lugar. Mas assim, não é uma camisa que eu não curto muito, até porque foi uma camisa que eu tive problema com relação a desbotar o silk, os negócios tudo, né? Camisas da Adidas recentes assim, eu não tive problema com isso. A Nike nunca vestiu o Cruzeiro, né? Então, assim, eu não tenho muitos produtos da Nike. Se eventualmente o Cruzeiro fechar com a Nike quando terminar esse contrato com a Adidas, que vai até o final de 2025, né? Porque muito se especula o Cruzeiro vestir Nike porque o Ronaldo tem um contrato vitalício com essa empresa. Se isso acontecer, eu acho que pode ser interessante, mas o problema que a Adidas tem, essa questão dos templates, né? Dos clubes usarem basicamente a mesma camisa, o mesmo modelo, só mudando as cores. A Nike também tem, a grande maioria das fornecedoras faz a mesma coisa, o pessoal é preguiçoso pra caramba. E nesse aspecto eu acho que a Umbro até se destaca, né? Porque na época que a Umbro tava aqui fornecendo as camisas do Cruzeiro, eu acho que eles tinham um cuidado bacana, assim, faziam camisas bem feitas pro Cruzeiro, com detalhes bem específicos do nosso clube. Então, assim, se a Umbro quisesse pagar mais, por exemplo, eu acho que o retorno da Umbro seria legal. Eu gostava bastante dos uniformes deles e, como a gente sabe, esse contrato do Cruzeiro com a Adidas não é bom pro clube, né? Mas já tinha sido assinado na gestão Itaíra e foi renovado na gestão Sérgio, então a SAF não teve muito o que fazer. E para fechar, o Gustavo BCR31 pergunta: colocada toda essa situação dos jogadores aliciados por apostadores para forçar determinadas situações nos jogos, fiquei pensando naquele lance da peitada artilheira do Joseph. Será que foi ruindade mesmo ou será que foi forçado? Gustavo, obrigado pela pergunta, e eu acho que você citou aí o maior problema que existe, né, quando aparece um escândalo desse de manipulação, que é a gente perder a credibilidade até na perebice dos jogadores, né? Por quê? Tem como afirmar de forma concreta que a peitada artilheira de Joseph foi intencional ou não foi? Não tem. Só se ele resolvesse falar sobre isso, né? E o Joseph, inclusive, foi um dos atletas arrolados nesse processo aí, né? Que se tem registro dele na época como jogador do Tombense. Na época de Cruzeiro, pelo menos não acharam nenhuma prova até agora. Mas o meu achismo sincero sobre a jogada, vendo e revendo aquele replay diversas vezes, que eu não vou botar aqui porque dá problema de direito autoral, mas aquele lance eu acho que é só ruindade. Sinceramente, eu acho que é ruindade. Porque se o Joseph tenta fazer um gol de peito, eu acho que ele ia errar. Eu acho que ele ia mandar ela na mão do Fábio, ele ia mandar ela pra fora, na trave. Ele não ia fazer o gol. E foi uma peitada muito certeira no cantinho ali. O Fábio ficou em choque, mano. Tipo, que isso, velho? Eu acho que todo mundo ficou em choque vendo um lance, tipo... E que isso? Bota a mão no fogo pelo Joseph? É claro que não bota a mão no fogo por ninguém, tá? Gosto muito das minhas mãos e, assim, certeza eu acho que nós nunca teremos. Mas pra mim foi só ruindade. Tracem aí suas teorias sobre isso. E no último final de semana o Rafael Cabral tomou aquele gol ridículo. Aí eu já vi gente em rede social falando: o Rafael Cabral deve estar envolvido com esquema de aposta. Gente, vamos parar com isso, sabe? Porque isso é desrespeitoso, tá? A pessoa, o atleta, se vê esse tipo de comentário, pode processar a pessoa que tá falando sobre isso em rede social, inclusive, porque você tá colocando em xeque a honestidade da pessoa. Uma coisa é você falar: frangueiro, falhou, foi ridículo. Tudo bem, isso é um direito, isso é uma opinião e o jogador errou tecnicamente em campo. Outra coisa é você afetar a honra do cara, a moral, isso aí não pode ser feito. A palavra-chave, galera, a gente tem que ter respeito pelas pessoas, tá? Até porque esse tipo de prática é um crime, você não pode imputar um crime a alguém dessa forma. Então vamos entender que os jogadores são ruins, gente, eles fazem cagada mesmo, tá? Futebol sempre foi assim, a perebice sempre existiu, vai continuar existindo, ainda mais num clube igual o Cruzeiro, por exemplo, né? Vivendo esses anos
de Série B, agora de retorno à elite. Nós não temos o elenco mais qualificado do mundo. Acontece. Se a gente entrar na paranoia de que todo erro é esquema de aposta, a gente vai ficar maluco, tá? Então vamos parar com isso, para de loucura, tá? Fica de boa. E pra mim o Joseph foi só um lance extremamente infeliz, né? E aquele jogo terminou empatado em 1-1, que nós tivemos um gol de Marcinho, com uma bela finalização, por sinal. Encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixe o seu questionamento para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!